Quem eram os Nefilins na Bíblia? Os Nefilins eram pessoas poderosas, e talvez de grande estatura, que viveram nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Muita gente acredita que os Nefilins eram gigantes que supostamente nasceram do relacionamento entre anjos caídos e mulheres no período pré-diluviano. Mas essa interpretação é muito mais fantasiosa do que bíblica. A palavra Nefilins é de origem hebraica e seu significado correto ainda é discutido entre os intérpretes. Em muitas traduções da Bíblia essa palavra é traduzida como os gigantes. Isso acontece, principalmente, porque a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento hebraico, traduz o hebraico Nefilim pelo termo grego gigas, gigantes. Mas talvez a melhor interpretação seja de que a palavra Nefilim deriva de uma raiz hebraica que significa cair. Então é possível que o significado de Nefilins tenha uma conotação de caídos. Alguns estudiosos sugerem que esse sentido de caídos se refira à natureza caída e perversa das pessoas designadas como Nefilins. Outros, porém, acreditam que o sentido correto do significado de Nefilins deve ser aqueles que caem sobre outros. Isso quer dizer que os Nefilins eram pessoas que subjugavam outras pessoas. Se isso estiver correto, então a palavra Nefilins designa pessoas poderosas que tinham um comportamento violento e tirânico. Os Nefilins na Bíblia. A palavra Nefilins aparece apenas 2 vezes na Bíblia. A primeira referência ocorre em Gênesis 6. O texto bíblico diz: ora, naquele tempo havia Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome. Na antiguidade é Gênesis capítulo 6 versículo 4. A segunda referência aos Nefilins ocorre em Números 13. O escritor bíblico escreve: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números capítulo 13 versículo 33. A palavra gigantes traduz o termo original Nefilins. Os Nefilins não eram totalmente humanos. A ideia de que os Nefilins não eram totalmente humanos se baseia em antigas interpretações da tradição judaica do texto de Gênesis 6. Essas interpretações acreditam que os filhos de Deus citados em Gênesis 6 eram anjos caídos que tiveram relações com mulheres. Então supostamente essas mulheres que engravidaram de demônios deram à luz aos Nefilins.
Esse tipo de entendimento é reforçado por vários escritos não bíblicos, como por exemplo, o livro de Enoque. Mas o problema é que essa forma de interpretação é muito mais próxima de antigas lendas e mitologias com seus semideuses, do que da doutrina bíblica. Nada no contexto de Gênesis 6 sugere esse tipo de interpretação. Além disso, a Bíblia claramente afirma que os anjos são seres incorpóreos assexuados. Mateus capítulo 22 versículo 30 e Marcos capítulo 12 versículo 25. Então restam outras duas possibilidades de interpretação. A primeira diz que os Nefilins eram os descendentes que nasceram da mistura entre a linhagem de Sete, que era piedosa e temente ao Senhor, os filhos de Deus, e a linhagem de Caim, que vivia em rebelião contra Deus. Nesse caso, a expressão filhas dos homens pode estar denotando a descendência humana, que em sua natureza caída é também a descendência espiritual de Satanás. Gênesis capítulo 3 versículo 15. Nesse sentido perverso e pecaminoso de inimizade contra Deus, homens e demônios se relacionam. Deuteronômio capítulo 32 versículo 17. É sob esse aspecto que os nefilins podem ser chamados de pessoas demoníacas. A outra interpretação diz que os nefilins eram os filhos nascidos de poderosos reis pré-diluvianos, com toda a sorte de mulheres que eles ajuntavam em seus haréns. Esses homens, que comumente eram chamados de filhos dos deuses, eram poderosos e violentos. Eles se orgulhavam na transgressão do padrão moral de Deus. Textualmente, essas duas interpretações são possíveis para explicar a origem dos nefilins, embora aquela que diz que os nefilins eram os descendentes da mistura das linhagens de Sete e Caim parece se harmonizar melhor ao contexto imediato, que justamente contrasta a descendência piedosa de Sete e a descendência amaldiçoada de Caim. Gênesis capítulo 4 e 5. Alguns estudiosos têm sugerido que talvez faça mais sentido uma combinação entre as duas interpretações. Os nefilins eram gigantes. O texto de Gênesis 6 não explica exatamente se os nefilins eram literalmente gigantes em estatura. É provável que os nefilins fossem gigantes em força, poder, fama e feitos. Se esse for o caso, a melhor tradução para nefilins é poderosos. Isto também está de acordo com o que escreve o autor bíblico quando diz que essas pessoas eram valentes, homens de renome. Na antiguidade, Gênesis capítulo 6 versículo 4. Mas isso não anula completamente a possibilidade de que os nefilins eram homens de grande estatura. Na passagem do livro de Números onde os nefilins são mencionados,
parece haver uma maior conexão com a ideia de que eles eram pessoas de grande estatura. De fato, há na Bíblia o registro de vários gigantes que habitavam a região de Canaã. O exemplo mais conhecido é o gigante Golias, que tinha aproximadamente 3 metros de altura. Seja como for, os Nefilins citados no livro de Números não possuem qualquer ligação com os Nefilins de Gênesis 6 que morreram no dilúvio. Isso também significa que se os Nefilins fossem realmente filhos de anjos caídos com mulheres, então após o dilúvio esse mesmo tipo de relacionamento voltou a se repetir. Mas é claro que essa ideia não encontra qualquer apoio bíblico. Mitos sobre os Nefilins. Ainda existem Nefilins na Terra hoje? Deus trouxe um dilúvio global para destruir aquele mundo violento. Os Nefilins foram exterminados junto com todas as pessoas mais. Por outro lado, Noé e sua família agradaram a Deus e foram os únicos que continuaram vivos naquela época. Os Nefilins tinham pais humanos. Os pais dos Nefilins são identificados como filhos do verdadeiro Deus. A Bíblia usa essa mesma expressão para falar dos anjos. Jó capítulo 1 versículo 6. Os anjos tinham o poder de se materializar em corpos humanos. Gênesis capítulo 19 versículo 1 a 5. O apóstolo Pedro falou dos espíritos em prisão, que tinham sido desobedientes quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Uma carta de Pedro capítulo 3 versículo 19 e 20. Falando sobre o mesmo assunto, o escritor da Bíblia Judas explica que alguns anjos não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada correta. Judas 6. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha para mais assuntos como esse. Até a próxima!